Vamos lá, eu quero Sem falar, brincadeirinha. eu quero falar sobre relatos que você já teve na Quimbanda, relatos que você já teve do pessoal que você atendeu, ô Zeca. Sim, relatos, né? Vamos ver aqui algum interessante. Olha, se eu pudesse citar um relato que me marcou muito, foi um relato recente, assim, que acabou acontecendo em relação à minha mãe. A minha mãe, até então, como eu expliquei pra vocês, era uma pessoa com uma fé, uma crença, né? E uma certa idade. Minha mãe tem hoje 59 anos, quase 60. Então, uma pessoa que foi criada da forma como ela foi, é muito difícil dela mudar essa concepção. E até mesmo ela até respeitar, muitas vezes, é difícil, né? Uhum. Então, aconteceu uma situação muito espiritual recentemente, em torno da minha conexão com ela, né? No caso, que eu já havia sentido algumas vezes que ela estava um pouco reclusa, né? Vamos pôr dessa forma. Então ela já havia alguns meses já que eu estava sentindo que ela estava um pouco reclusa. E eu perguntei para ela a respeito de como ela estava se sentindo e tudo mais. Aí ela falou comigo, não, tá tudo bem. Ela não confessou de fato o que estava acontecendo ali. Não queria se abrir muito. Não queria se abrir muito. E aí uma entidade deixou um aviso, até inclusive pro meu irmão que estava cambonando, vamos pôr dessa forma, que isso foi uma coisa bem pessoal que aconteceu, né, no íntimo. Deixou um aviso que ela estava com um problema de saúde, na questão do ciático ali, da questão da perna também, que é um problema um pouco mais delicado de ser tratado. E aí eu confrontei ela com essa informação que a espiritualidade deu. Eu falei, você tá bem mesmo de saúde? Aí ela falou comigo, não, tá tudo bem, eu não tô sentindo nada não. Eu falei, a espiritualidade avisou que você tá com um problema no ciático, que você não tem dormido direito. E é dureza, hein, ciático? Exatamente, muito complicado. E ela estava com esse problema aí no ciático e na perna. Aí ela, assim, digamos assim, ela querendo tirar uma casquinha assim, ela negou um pouco, né? Não admitiu e falou assim, já que você ouviu, então me fala a perna que foi. Caraca. Aí a entidade já tinha falado que era a perna esquerda. Aí eu já falei de cara, é a perna esquerda. Aí ela levou aquele choque ali, como se diz assim, nossa, realmente tem alguma coisinha assim que pode ser espiritual mesmo, verdade, né? Aí, em prosseguimento disso, ela foi, digamos assim, abrindo um pouco mais em questão de poucos dias, uma semana, 2 semanas. Ela foi abrindo um pouco mais, ela perguntou assim, você sabe algum jeito de tratar isso e tudo mais? Aí a gente fez um pequeno trabalho com Quimbanda mesmo, para curar essa situação dela. E eu falo com vocês que a cura desse problema que veio em poucos dias, questão de 2, 3 dias que veio essa cura... Foi imediato. Foi praticamente imediato, que minha própria entidade, o seu Caveira, ele deu uma irradiada lá, ele fez o procedimento, quase que foi um passe ali que aconteceu, sabe? Então, ela teve a cura muito rapidamente. E esse fato fez ela desmistificar um pouco da visão que ela tinha sobre a Quimbanda, porque até então ela tinha essa concepção muito negativa. Só faz o mal, só. Só o mal, devido aos exemplos, muitas vezes, a própria limitação que a pessoa aprende a ter, né? Então hoje ela vai até em algumas giras que tem assim mais seleta, ela já abriu o jogo, tá começando a cuidar dos guardiões dela. Então esse fato me surpreendeu muito, foi um relato muito forte assim que aconteceu. Que eu vou falar pra você, eu tive a inflamação no ciático, fiquei uns 3 meses zoado. Com muita acupuntura, fisioterapia, corticoide. Sim, verdade. Inclusive caveiras trabalham muito com cura, Conheci né? o Zeca, aí tá vendo? Você lembra? Caveiras. Que zoado. Aí tá vendo? Não conheci o Zeca? Você tá falando de caveira, trabalha com cura. E veio lógico, a mestra Vinash, que trabalha com Tata Caveira. Sim. Mestre Caveira, enfim. Logo em seguida, acho que umas 2 semanas, uma semana depois, veio a Carol do Enigmas da Lira, que também trabalha com caveira. Olha. E se eu não me... A Sabrina também trabalha com caveira, eu não lembro. Acho que a Carol que trabalha. E você também, né? A Sabrina eu não lembro. Qual que é o dela? Eu sei que ela trabalha com... Eu sei que ela tem a Com uma 7 saias. entidade, A 7 saias, mas eu não sei qual que é o Exu. Daqui a pouco o Felipe vai falar, daqui a pouco você vai falar, e o Felipe também. Daqui a pouco brincando, você tô vai começar a falar. Ô Felipe, a Lu comentou assim, ó, não sei se... falou assim, pode falar de mim, meu rosto está aí. Ela é aquela que da Alemanha.
Se você quiser contar o relato dela. A situação dela foi realmente muito delicada. Eu até, assim, pensei em falar sobre a situação dela. Ela é assim, ela é espontânea mesmo, gente. Acreditem. Não tá falando de relato, pô? Ela é bem espontânea. É uma pessoa, assim, que a espiritualidade conduziu. No caso, a Lu já é uma pessoa que ela teve uma vivência com a mestra Vinash, ela é uma pactuada também. Vamos pôr assim. E aí, devido à proximidade, digamos assim, em contexto regional mesmo, ela começou a fazer alguns cuidados com Quimbanda comigo. No caso dela em específico, ela teve um chamado muito forte com Dona Rosa Caveira, que é uma pombageira que ela carrega. E ela teve que fazer cuidados muito complexos devido a questões, digamos assim, de cunho judicial que estavam acontecendo. Sim. Então ela havia sofrido uma retaliação, uma exoneração de cunho judicial muito forte, um processo quase irreversível, e ela estava assim num limite, né, digamos, de ação psicológico, que ela não via tanto caminho e expectativa. Então, dentro da espiritualidade, a gente começou a movimentar primeiramente o assentamento da moça dela, que a gente fez. Não foi nem o do Exu, ou o casal, foi somente da moça, que foi orientada a fazer. E aí uma definição muito forte, depois, ela falou comigo que havia tido um sonho, com uma oferenda grande, com uma certa fundamentação, e essa mesma fundamentação foi confirmada, que havia um corte de um animal de 4 patas e tudo mais, um bode. E aí a gente fez esse trabalho em torno dessa questão limitante na questão judicial dela, que ela havia sido exonerada. Uma situação muito, muito complexa. Sim, sim. Ela tinha um cargo elevado no meio, digamos assim, jurídico, no meio de concurso público, e passou por uma situação um pouco complicada ali de retaliação. Pra você ser exonerado, mano, você tem que... na verdade, eu posso dizer que foi uma perseguição mesmo. Sim, ou se não... Muito ligada, inclusive, à intolerância. Religiosa. Porque ela já era uma pessoa adepta da religiosidade mais espírita, digamos, e ela na não época. escondia. Não escondia. Aí o pessoal já olha com outra cara, né? Sim. E aí o que aconteceu em detrimento, que ela deve provavelmente estar falando para contar o caso dela, foi que, assim, recentemente, né, mês passado, saiu de fato a absolvição dela. Que o próprio Ministério Público, ele deu início nesse processo e meio que de uma forma, assim, inesperada. A gente já tinha passado uns 2 meses a magia e já deu esse resultado, assim, que eu até perguntei pra ela, mas como funciona isso? Como funciona isso? Como é que eles só pediram a absolvição? Ela também ficou sem entender o que aconteceu. Ela falou, não, o próprio Ministério Público deu essa entrada, digamos assim, nesse pedido. E foi uma surpresa, a gente até se emocionou, assim, junto, comemoramos também essa vitória que teve em relação a ela. E é uma pessoa maravilhosa, inclusive, Luciana. E também, o Renato Moraes falou, minha cara também tá aqui, pode falar. O Renato também é outra pessoa que tem... Inclusive, os dois carregam Exu Caveira Fronteiro também, né? Eu falo com vocês, o Renato já teve uma conexão, digamos, muito forte com o Exu dele, de forma primeira, né, vamos pôr assim, prioritária. Ele começou com uma questão financeira muito, muito abaixo, sabe? Ele estava com uma dificuldade financeira muito complicada, e aí ele conversou comigo, ele veio de recomendação de uma pessoa, e ele falou comigo, Zeca, eu quero fazer um jogo com você. A gente fez o jogo, aí depois nesse jogo lá deu que deveríamos cuidar das entidades dele, principalmente seu Caveira. E aí, na questão da alimentação, ele falou comigo, Zeca, eu não tenho o valor completo da alimentação. Você poderia fazer para mim uma facilitação desse valor? Eu poderia dar uma entrada agora, outro valor outra semana? Ou até mesmo você me dar um desconto nesse valor? Porque realmente eu não tenho. Aí na hora, gente, foi uma coisa assim muito forte que aconteceu, que o próprio Caveira, ele falou no meu ouvido esquerdo, ele soprou e falou um número. Aí esse número que eu falei era exatamente o valor que estava na conta do Renato. Caramba. Aí ele até abriu a conta assim, ele ficou impressionado com aquilo. E outra coisa que eu não sabia, que a gente fez o corte para a entidade dele, fez com padê, com alimentação e tudo mais, muito forte. E ele havia feito uma promessa, ele mesmo com a entidade, que se ele melhorasse lá num determinado tempo, ele já iria assentar o guia dele. E aí deu 21, 22, 23 dias mais ou menos, depois que foi alimentado, ele já veio com valor já para assentar o guia dele. E nem eu sabia disso. Ele falou, tô cumprindo uma promessa, que eu falei com ele que eu assentaria, que se eu conseguisse melhorar minha situação financeira, eu faria essa ação. Então o caso dele é muito lindo, uma pessoa também que ele tem um respeito muito grande, ele é muito respeitoso, ele já veio do candomblé, é uma pessoa muito respeitosa com a espiritualidade e merecedora de todo o mérito também.